mestre, como eu posso me aproximar de Deus? Boa! A busca, é a primeira coisa que vai te ligar a Deus é a busca. Se o teu desejo for real, automaticamente os caminhos, o tapete vermelho, né? Ele já se inicia da busca de Deus, né? Mas aí precisa existir o desejo de busca, né? É igual meditar. Eu quero meditar, mestre. Você não precisa ter livro, não precisa nada, né? A energia já se abre, já se mantém, já se abre. E automaticamente você se senta. Mesmo porque, se eu chegar pra cá, pra você, e trazer uma enciclopédia de coisas pra fazer, você vai conseguir memorizar de primeira? Não vai. Entendeu? Não vai. É a mesma coisa a Deus. Primeira coisa que Deus quer é o seu desejo de busca. A sua boa intenção em conhecê-lo. Entendeu? Boa intenção em conhecê-lo. Então, né, e quando você tem essa boa intenção em conhecê-lo, geralmente você busca. Hoje em dia tem muita religião. Hoje a gente peca mais pelos excessos do que pela falta. Entende? Mas mesmo que você esteja numa religião, eu não vou dizer que essa é falsa, que ela é verdadeira, mas com uma religião que eu não sou, digamos, eu não seja muito a favor, mas o seu bom menino se predispõe a estar lá, o seu bom menino é participante ali, por mais que aquele lugar ali esteja errado, de acordo com a minha concepção, Deus está ali te salvando, Deus está ali com você. Entende? Ah, mestre, mas aí, e se o bicho pegar e alguém tiver que pagar pelo erro da religião não ser aquilo que deveria ser? Aí é com o pessoal lá de cima, não é com você, entendeu? Você oferece, né, aquilo que está escrito aqui, ó. Vamos ver se eu encontro. Porque se a prontidão de vontade será aceito segundo o qualquer tem, e não segundo o que não tem. Segundo Coríntios 8:12, né? Eu botei aqui o Luciano Huck, né? Para simplesmente como marcador de página. Por quê? Eu gosto do Luciano Huck por causa assim da humildade, né? Da predisposição, né? Ser um apresentador, ser humilde, ser simpático, entende? Então, digamos que a prontidão de espírito está dentro desses caminhos, né? Tem o nosso Mion. O Mion é a mesma coisa. Tu vê que ele né, não é aquele menino queridinho de todo o bairro. Entende? É isso que é legal. E logo do lado, olha só que coisa legal. Quando cada um contribua segundo se propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Então você consegue entender que quando o seu bom menino inocente se curva a um pai, aquele pai ele pode ser ruim, pode ser um homem mau, mas o seu bom menino ele está curvado ali. Se ele está curvado ali, você tem Deus ali naquele momento com você. Em determinado momento, por mais que aquele pai seja mau, em determinado momento você encontrará, você saberá. Mas o primeiro princípio é esse. O primeiro princípio é aquele que se ajoelha, né, diante do Pai. Este é aquele que permanece de pé diante da vida. Quando eu simplesmente direciono as minhas intenções, os meus eus para Deus, é quando Deus começa a tomar conta da minha vida, né? Então você vai ver, mestre, eu vejo as religiões, né, as pessoas dando dinheiro todo para a igreja, isso assim, assado. Para e pensa. E o mundo? O que o mundo faz com você? O mundo, você não poderia estar dando esse dinheiro para o vício, para droga? Poderia estar com uma outra mulher na rua? Poderia estar com um monte de coisa errada? Poderia estar se contaminando com essa corrupção? Não, mas eu estou levando dinheiro para a igreja. Por mais que o pastor possa ser, supondo eu, né, uma ovelha, um lobo em pele de cordeiro, ainda assim eu estou fazendo a minha parte. Ainda assim eu estou fazendo a minha parte. Entende? É como se fosse um imposto de renda. Muitas das vezes você paga e você não tem retorno, mas aí você não está fazendo a sua parte. Entende? Então é exatamente essa prontidão é a coisa mais importante, a mais legal. E quando você tem essa prontidão, quando você tem esse bom menino no seu coração, o que acontece? É aquilo que eu falo para você. Eu dei com burros na água naquela igreja lá, mas eu encontrei essa aqui e essa aqui está muito melhor.
E automaticamente eu dei com burros na água naquela igreja ali, naquela ali, mas agora eu encontrei nessa. É aquele que nunca desistiu, é aquele que persiste. E querendo ou não, o entendimento das religiões interiores vai ser usado, né, como candeia de iluminação para você, para ele, para ele, para ele, para ele, para a grande maioria. Entende? Né? É exatamente, ó, essa foto aqui, ó. Essa foto aqui, você vai ver uma criança, né? Ela tem um rosto meio redondo, de Buda, né? Oferecendo um arroz quentinho. Exatamente, né? Quando ela pega a tigelinha, o arroz quentinho. Não é aquele arroz mal feito, não é aquele arroz, né? Mas aquele arroz quentinho, ó, tá vendo? Né? Foi fácil aprender? Não, não foi muito fácil não, né? Eu comprei arroz errado, né? Uma vez o arroz queimou, uma vez o arroz estragou e etc e tal, mas aquele arroz que você traz é o arroz quentinho. Então a busca de Deus está direcionada a isso, sua mansidão de espírito, sua humildade e entender que não será fácil, mas na maior parte das vezes acaba valendo a pena. Né? Eu, em particular, quando eu cheguei aqui no Brasil, eu assistia todos os programas da Record, da Record, eu ia nas vigílias, eu assistia o programa da Band, do R.R. Soares, do Valdemiro Santiago, eu assistia das igrejas Batista, né? Eu assistia tudo de um geral, que parecia que a minha religião era aquilo ali tudo. Eu assisti as missas da Globo de manhã do padre Marcelo Rossi. Eu assistia tudo. Eu ia nessas vigias em Copacabana, em Botafogo. Eu ia nesses lugares todos. Né? Então eu tenho mágoa, eu tenho rancor? Não. Eu tenho o quê? Entendimento, conhecimento, a busca. E cada lugar que eu fui, automaticamente alguém me pediu um bolinho. Você tem um bolinho para mim? Aí eu falei, eu tenho esse bolinho aqui. Automaticamente, através daquele bolinho, ele falou, eu vou te acompanhar num determinado momento da sua vida. Quem conhece a história de, eu acho que é Orochimaru, né? Agora eu não lembro o nome. Entende? Então, cada lugar que eu fui, eu fiz uma troca. Eu dei um bolinho e eu recebi um entendimento. Então Deus, ele está exatamente nisso. Então, conforme você vai amadurecendo, conforme você vai se tornando maduro, aí você vai sabendo entender aonde está o meu Deus, em qual religião está o meu Deus. É igual arte marcial, é igualzinho. A princípio eu quero aprender a bater, chutar, mas aí eu acabo percebendo que aquilo é muito violento para mim e eu não sou para aquilo ali. Aí daqui a pouco eu quero aprender a me disciplinar, a me tornar obediente, a aprender a disciplina, aí eu vou naquilo ali, aí daqui a pouco eu quero aprender o que é história, o que é cultura, eu quero ter um livro de entendimento. Né? Vamos supor, o Naruto, esses mangás que vocês estudam, ali eles são cheios de mensagens subliminares das próprias artes marciais. Geralmente, se você vê um lutador com um olho tapado, só tem um significado. Muitas das vezes ele perdeu aquele olho ali, porque nós temos dois olhos. Um que olha muito longe e um que só olha de perto. Então, muitas das vezes aquele olho que ele perdeu, se for de muito longe, ele é aquele ser ativo, é aquele ser ponto para briga, é aquele ser que ele é aleijado de coisas posteriores. Agora, se ele perdeu aquele olho de perto e só enxerga de longe, não, esse é aquele ser que busca, é aquele ser que porta como é que se diz? Uma arma de longo alcance, não de curto alcance. Então, ali, nesses mangás, vocês sempre vão ter referenciais e mensagens subliminares o tempo todo das próprias artes marciais.